Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma noiva negra por correspondência rejeitada por causa de sua cor, até que um fazendeiro milionário a vê, no vastas e silenciosas planícies do Kansas, onde o céu parece maior do que em qualquer outro lugar, Ethan Whitmore vivia sozinho em uma fazenda ancestral, a 20 minutos de qualquer civilização. Todas as manhãs ele se levantava antes do amanhecer, calçava suas botas gastas e saía para sentir o cheiro da terra, ouvir o vento soprando sobre os campos de trigo dourados. Ele conhecia cada hectare de sua terra como se conhece uma velha canção. Esta fazenda, passada de pai para filho, carregava as cicatrizes e as glórias do tempo. O grande celeiro vermelho, os portões de madeira que ele mesmo consertara, os silos cheios de milho, os estábulos repletos do passo tranquilo dos cavalos. Tudo exalava estabilidade e tradição. Mas, apesar dessa imagem de abundância, algo estava errado no fundo de seu coração. Ethan tinha 42 anos de idade, e se ele conheceu flertes juvenis, nenhuma história jamais se enraizou. Ele não era do tipo que frequentava bares, nem de falar facilmente sobre seus sentimentos. Um homem bom, reservado e profundamente honesto, mas desconfortável em um mundo que valoriza a ostentação e a velocidade. Sua solidão havia se tornado um hábito, um fardo, mas familiar. À noite, após longos dias de trabalho, ele jantava sozinho em sua grande mesa de madeira, de frente para uma cadeira vazia. Nas poucas vezes em que seus amigos sugeriram que ele conhecesse alguém, eles não entenderam. Sugeriram mulheres locais que fossem sérias e práticas, mas Ethan estava procurando outra coisa. Ele queria uma alma, não apenas uma presença. Queria ser visto, ouvido, amado sem máscara. Certa noite, enquanto ele estava no seu laptop, navegando distraidamente em um fórum de agricultores onde as pessoas trocavam conselhos sobre sementes ou colheitadeiras, ele se deparou com um tópico inesperado. O amor à distância ainda existe? Por curiosidade, ele leu. Homens e mulheres contavam suas experiências com sites de cartas tradicionais. Sem deslizar, sem filtros. Apenas palavras sinceras. Uma conexão através da escrita. Algo ali tocou Ethan. Uma faísca que ele não sentia há muito tempo. Ele passou a noite lendo. E ao amanhecer, enquanto os galos cantavam e a luz dourada perfurava o horizonte, ele se inscreveu. Foi na sessão Encontros Sérios, Relacionamentos Profundos que ele notou um perfil com um tom diferente. Uma mulher que não falava de luxo nem de aventuras exóticas, mas sim de valores. Seu nome era Naomi Walker, 35 anos, moradora de Atlanta, de origem modesta, enfermeira em hospital público. Seu texto era simples, mas repleto de elegância. Ela escreveu: acredito em pequenos gestos, longas conversas e silêncios confortáveis. Não procuro alguém que me salve, mas alguém com quem construir um lar. Ele ficou paralisado diante daquelas linhas. Algo vibrava dentro dele. Um calor discreto, mas poderoso. Ele escreveu para ela. Uma primeira mensagem, tímida, talvez desajeitada, mas sincera. Para sua grande surpresa, ela respondeu. E foi o início de uma troca comovente. Noemi, ela ficou igualmente surpresa. Nunca imaginou que o homem mais carinhoso que conheceria morasse tão longe, num canto esquecido do Kansas. Mas, desde as primeiras cartas, sentiu uma profundidade rara em Ethan. Ele a ouvia com sinceridade. Respondeu com gentileza, lembrou-se de detalhes. Ela lhe contou sobre seus pacientes, seus turnos noturnos no hospital, sua paixão por romances antigos, seus fins de semana cozinhando para os sobrinhos. Também falou de suas feridas, um ex-noivo que atraiu, uma família às vezes cética e os olhares que recebia como mulher negra em certos bairros. Ethan, por sua vez, contou a ela sobre sua infância no campo, os pores do sol que ele assistia sozinho no telhado do celeiro e este sonho secreto. Um dia segurar a mão de alguém sem medo. As cartas foram ficando cada vez mais longas. Depois vieram os telefonemas, as risadas compartilhadas, os silêncios cúmplices. Conversaram até altas horas da noite, como dois adolescentes redescobrindo a magia da conexão humana. Aos poucos, suas vozes se tornaram marcos, faróis na névoa de suas respectivas vidas. E então, num dia de primavera, 6 meses após a primeira troca de palavras, Ethan tomou coragem e disse a ela com a voz trêmula, mas o coração sincero: Naomi, já imaginei você andando na minha terra tantas vezes. Gostaria de te receber aqui se quiser. Gostaria de te ver de verdade. Naomi ficou em silêncio por um momento. Então ela respondeu com um sorriso na voz. Tem certeza? Sou muito diferente do que o seu mundo conhece. Tenho certeza. O que eu quero é você. Não outras pessoas, nem seus julgamentos. Ela aceitou.
cheia de esperança, mas também de apreensão. Pois Noemi sabia que em algumas partes do país, a cor da sua pele falou antes que ela abrisse a boca. Ela sabia que olhares podiam ferir tanto quanto palavras, mas acreditava em Ethan, na luz que ele reacendera dentro dela. Então, numa manhã clara, ela fez as malas. Uma mala cheia de livros, dúvidas, ternuras e uma esperança vibrante, que no final desta viagem talvez, finalmente começariam sua história juntos. O ônibus deu um leve solavanco ao entrar na pequena estação de ônibus em Prado, aquela cidade sonolenta do centro-oeste onde o tempo parecia congelado na década de 1950. Os prédios de tijolos vermelhos, as vitrines antigas e as placas pintadas à mão criavam um cenário quase encantador, até que se tornou opressivo. Naomi Walker desceu do ônibus com uma elegância discreta. Usava um vestido azul escuro simples, mas impecável, e o cabelo estava preso para trás. Na mão, uma mala modesta. Em seu rosto, um sorriso contido misturado à ansiedade. Assim que pisou na calçada, um silêncio sinistro a envolveu. Os olhares se voltaram. Olhares longos, pesados, inquisitivos. Os outros passageiros, todos brancos, foram recebidos com apertos de mão, sorrisos e tapinhas nas costas. Naomi foi deixada sozinha ao pé do ônibus. O carregador de bagagem a encarou por um instante antes de entregar sua mala sem dizer nada. Então, virando-se para Ethan, que se aproximava com passos apressados e genuína emoção nos olhos, sussurrou venenosamente: "Isso é um erro, senhor. Essas garotas não são para homens como você." Ethan hesitou por um segundo. Seu punho se fechou, mas ele simplesmente pegou a mala e respondeu com uma voz fria e controlada: "E você não foi feito para julgar o amor dos outros." Naomi ouviu, mas não disse nada. Ergueu o queixo levemente, como aprenderá desde muito jovem: seja digno mesmo quando lhe for negado. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Ethan, com os olhos brilhando, sorriu para ela com uma sinceridade cativante. "Você é ainda mais linda do que nos meus sonhos, Naomi." Ela sorriu comovida, frágil. "E você? Você é exatamente como eu imaginava. Autêntica." Eles caminharam até o carro dele, uma velha caminhonete azul celeste. Sob os olhares insistentes de alguns transeuntes que sussurravam em voz baixa enquanto passavam de mãos dadas. Para comemorar o encontro, Ethan sugeriu um almoço no único pequeno restaurante aberto naquele dia, uma lanchonete tradicional com uma placa retro, onde o cheiro de café queimado pairava no ar. Ao entrarem, a campainha tocou, mas não havia nenhum sorriso para recebê-los. Um casal de idosos sentado perto da janela olhou para cima, encarou Naomi e depois desviou o olhar em silêncio. Sentaram-se a uma mesa no canto. A garçonete, uma mulher na casa dos 50 anos, aproximou-se do casal ao lado, mas ignorou deliberadamente a mesa deles. Vários minutos se passaram. Ethan, cada vez mais tenso, finalmente levantou a mão. "Com licença, gostaríamos de fazer um pedido, por favor." A garçonete respondeu sem olhar para ele. "E a cozinha está fechada." Naomi olhou para baixo sem apetite. Ethan, furioso, mas contido, levantou-se. "Ah, entendo. Iremos para outro lugar, onde a humanidade ainda seja servida à mesa." Ao saírem do restaurante, o casal perto da janela também se levantou, lançando-lhes um olhar de desprezo. A mulher sussurrou baixinho para o marido: "A cidade está mudando e não para melhor." Naomi foi embora sem dizer uma palavra. Mas na rua, ela parou, olhando para o vazio. Ela tremia levemente, não de medo, mas daquele cansaço que você sente quando a história se repete, uma e outra vez. "Ethan," ela disse com uma voz suave, mas firme, "você sente muito por eu ter vindo?" Ele se virou para ela, magoado por ela poder duvidar. "Não, Naomi. Nunca. Nem por um segundo. Eles não conhecem você. Eles não veem sua força nem sua luz. Mas eu sei exatamente quem você é. E você é a melhor coisa que já me aconteceu." Ele pegou a mão dela. Ela o olhou longamente e, sem dizer uma palavra, encostou a cabeça em seu ombro. E naquele simples gesto, havia toda a promessa de um amor pronto para resistir ao mundo. Na manhã seguinte, a luz dourada do Kansas inundava o quarto de hóspedes onde Naomi dormira, mas não havia nada de reconfortante naquela luz. Era áspera, brutal, reveladora. Naomi se levantou sem dizer uma palavra. Seus movimentos eram mecânicos. Abriu a mala que suas mãos trêmulas mal haviam desfeito 2 dias antes. Guardou cuidadosamente dentro dela seu vestido favorito, seu livro de cabeceira e o frasco de perfume amadeirado que escolhera para a ocasião. Nada teve tempo de ser absorvido aqui. Nem mesmo o cheiro dele. No silêncio pesado da casa, ela ouviu Ethan se aproximando, mas não olhou para cima. "E o que você está fazendo?"
Ele sussurrou, embora já tivesse adivinhado. Naomi respirou fundo e disse, sem se virar: estou indo, Ethan. Não quero ser assunto de conversa na sua cidade. Não quero que os olhares que recebi ontem se tornem sua rotina diária. Não quero que você seja prejudicado por minha causa. Ele congelou. Ô Noemi, não é você o problema. É eles. E eles não vão decidir a minha vida. Você merece estar aqui. Você merece ser amada, honrada, protegida, não rejeitada. Ela se virou lentamente. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com profunda tristeza. Você merece alguém que sua cidade aceite, Ethan. Ele balançou a cabeça com a garganta apertada. Não, eu mereço alguém que meu coração escolheu. E essa pessoa é você. Eles ficaram ali, frente a frente, divididos entre o amor e a realidade. Então, num gesto silencioso, mas de cortar o coração, Naomi pegou sua mala e se dirigiu para a porta. O táxi já esperava na entrada da garagem. O motor ronronava suavemente, quase em contraste cruel com o tumulto das emoções. Ethan a seguiu até a varanda, mas não ousou contê-la fisicamente. Sabia que seria um desrespeito à sua liberdade, ao seu sofrimento. Volte-se mudar de ideia, disse ele, com a voz embargada. Naomi se virou para ele uma última vez, com os olhos cheios de lágrimas, e respondeu suavemente. Não mudei de ideia, Ethan. Só estou com muita dor para ficar. Não é do seu amor que estou fugindo. É do ódio deles. E então, a porta se fechou. O táxi partiu. Ethan ficou ali, parado na poeira levantada pelos pneus. Um homem sozinho novamente, mas desta vez, mais vazio do que nunca. 3 dias depois, o silêncio da casa tornara-se insuportável. Cada cômodo lembrava de Naomi. O riso dela ecoando pela cozinha. A xícara pela metade na prateleira. O cachecol que ela havia esquecido, pendurado no encosto de uma cadeira. Ethan percebeu que não poderia continuar vivendo sem ela. Então, sem avisar ninguém, ele fechou a fazenda, pediu a um vizinho para cuidar dos animais e seguiu para o aeroporto. Ele, que não saía do estado havia 20 anos, se viu, com o coração disparado, em um voo para Atlanta. Chegás em aviso, um buquê de girassóis na mão, os únicos que ele conhecia simbolizavam lealdade, cordialidade e verdade. Naomi morava em um bairro modesto, mas vibrante. Ele subiu as escadas do pequeno prédio dela, com o coração disparado e as palmas das mãos suadas. Bateu na porta. A porta se abriu lentamente. Naomi, de roupão e cabelo preso às pressas, ficou paralisada. Seus olhos estavam vermelhos, marcados por 3 dias de lágrimas, dúvidas e solidão. Ao ver Ethan, deu um passo para trás, surpresa, arrasada. Ei, Ethan, o que você está fazendo aqui? Ele caminhou até ela, estendeu as flores desajeitadamente e olhou diretamente nos olhos dela. Vim procurar a mulher que amo, porque me apaixonei por uma mulher forte, real e linda. E não deixarei que o medo ou o ódio dos outros roubem essa felicidade de mim. Naomi, você volta comigo? Não por um fim de semana. Para sempre. Um silêncio. Uma lágrima rolou pela bochecha de Naomi, depois outra. Seus lábios tremeram. Ei, Ethan, não fui feito para ser uma exceção a ser tolerada. Quero ser bem-vindo, não tolerado. Então venha, e vamos construir um lugar onde você será acolhido como merece. Mesmo que isso exija que nós dois reconstruamos tudo. Ela começou a chorar, apoiando a cabeça no peito dele. Ele a abraçou com força, como se recusasse a soltá-la pela segunda vez. Sim, ela murmurou. Sim, eu volto. Mas desta vez voltaremos juntos. De mãos dadas. O retorno de Noemi em Meadowridge não passou despercebida. Ela não era mais a mulher solitária, silenciosa e frágil que havia fugido alguns dias antes. Desta vez, ela voltava de mãos dadas com Ethan Whitmore, um homem respeitado e querido na região. Seu nome abriu portas, mas foi sua presença ao lado dela que mudou tudo. Assim que chegaram, uma pequena multidão se formou perto da estação. Rostos curiosos, alguns preocupados, outros céticos, os observavam. Naomi sentiu olhares insistentes, sussurros mal disfarçados, mas Ethan a abraçou gentilmente e sussurrou em seu ouvido. Juntos, mudaremos as coisas. Com o passar das semanas, Ethan não se contentava mais em ser apenas uma testemunha. Aonde quer que fossem, ele segurava a mão dela, oferecendo-a com orgulho, e a defendia sempre que um olhar ou palavra inapropriada era ouvida. Seu orgulho era um escudo para Naomi. Aos poucos, a comunidade começou a mudar. Algumas vozes se levantaram contra sua presença, rumores circularam, mas outros moradores, especialmente os mais jovens, começaram a se interessar por essa mulher cheia de vida e ideias. Naomi, movida pelo desejo de construir pontes, envolveu-se profundamente na vida local.
Tornou-se enfermeira na Centro Comunitário Meadowridge, levando suas habilidades médicas aos mais vulneráveis, idosos e famílias em dificuldades. Seu profissionalismo e gentileza rapidamente conquistaram a confiança até dos moradores mais desconfiados. Mas ela não parou por aí. Desejando oferecer um futuro melhor às crianças da aldeia, Naomi lançou um projeto ambicioso, a criação de uma biblioteca pública em um antigo prédio abandonado. Ela reuniu livros doados por vizinhos, escolas próximas e até mesmo por meio de uma campanha de doações lançada nas cidades vizinhas. Rapidamente a biblioteca se tornou um lugar vivo, um refúgio onde as crianças podiam se maravilhar, aprender e sonhar. Com a ajuda de Ethan e alguns voluntários, Naomi também organizou refeições solidárias todos os domingos, convidando todos os moradores, independentemente de sua origem ou condição social. Essas refeições se tornaram um ritual onde as diferenças eram apagadas em torno de pratos caseiros, risadas compartilhadas e contação de histórias. Seu sorriso, sua gentileza, sua determinação acabaram conquistando até os corações mais fechados. Aqueles que antes a ignoravam ou rejeitavam começaram a procurá-la, a conversar, a lhe oferecer respeito. Um ano depois, sob um céu brilhante de julho, ao pé de uma grande carvalho centenário com vista para os campos dourados da fazenda Whitmore, uma grande festa foi realizada. Toda a comunidade de Meadowridge, jovens e idosos, famílias, vizinhos e até mesmo alguns visitantes de longe, se reuniram para celebrar este dia único. Naomi e Ethan parados em frente à árvore, de mãos dadas, cercados por sorrisos, olhares emocionados e música suave tocada por uma banda local. O ar vibrava com uma nova energia, uma esperança tangível. Quando o oficial de registro pronunciou as palavras do casamento, houve um silêncio respeitoso. Então, aos poucos, irromperam aplausos, tímidos a princípio, depois entusiasmados. Naquele dia, naquele recanto do campo, o ódio perdeu terreno. Foi uma vitória silenciosa, mas poderosa. A vitória do amor, da ternura e da coragem de uma mulher negra que, contra todos os preconceitos, conquistou não apenas o coração de um homem, mas também o de uma comunidade inteira.